Uma vez que eu já falei sobre os avisos e a agenda, eu gostaria de ir para a palavra nesta hora, que sempre dá base àquilo que nós vamos fazer em seguida, que é orar e confessar a Deus. É importante porque nós chegamos aqui, amados, e nós não podemos imaginar que nós entramos num lugar para orar e começamos... Eu me lembro, muitas vezes no passado, no ministério legalista, a gente ia para uma oração e começava aquela, abençoa, Senhor abençoa isso, abençoa aquilo. E ficava depois uma coisa repetitiva, a gente falava a mesma coisa 50 milhões de vezes. E não tínhamos conhecimento, a gente não tinha repertório, a gente não tinha conteúdo. E a gente não sabia orar, na verdade. Eram repetições, podiam ser até sinceras, mas eram repetições, eram coisas jogadas, nós imitávamos outras orações que nós tínhamos ouvido, e agora nós entendemos que a oração é aquela oração em linha com o novo pacto. Aquilo que eu creio, eu falo, porque a graça de Deus é um pacto de boca. Então, não há sacrifícios na graça. Você não vai ficar andando de joelhos pela igreja. Você não vai pôr um véu na cabeça, jogar cinzas sobre as costas. Você não vai fazer uma campanha. Você não vai se abster de alimentos, fazer jejum, ir ao monte. Mas o que você faz? Você faz a oração da fé. A boca fala do que está cheio o coração. Nosso bom tesouro tem se enchido de grandes preciosidades. E é na hora da oração que nós sacamos do bom tesouro toda essa preciosidade, para ter uma palavra para cada área, para cada situação. Então, e também não ficarmos com vãs repetições, mas orarmos de fato, com o coração, porque, amados, uma palavra com fé vale mais do que 1000 blá blá blás sem fé, sem entusiasmo, sem confiança. Então, eu quero hoje começar falando do tema desta noite, que está no telão aí, somos zelosos e fervorosos de espírito. Muitas pessoas pensam que porque nós hoje não fazemos sacrifícios, os sacrifícios da lei, do judaísmo, os sacrifícios da carne, então as pessoas dizem assim, vocês na graça não fazem nada. É mó moleza. Não é. Moleza é fazer sacrifício da lei. É só fazer aquilo, não tem mais nada. Aplaca a consciência, cumpre um ritual e pronto. A graça é você ter a mente de Cristo ativada, manter firme a confissão, viver só por fé. Você não tem vidro, você não tem fita, você não tem água, você não tem nada. Você não precisa de nada disso. Você tem que crer de todo o seu coração na obra que Cristo fez no Calvário. E chamar à existência, por fé, as coisas que ainda não existem. Sabendo que são estas coisas nosso direito, fazem parte da nossa herança e nós temos que chamar isto à existência. Então, nós somos pessoas muito zelosas pela palavra, somos muito zelosos pela oração e nós somos, sim, fervorosos de espírito. Aqui nós não fazemos orações ritualistas. Não tem uma palavra bonita, a gente imposta a voz de amantíssimo Pai. Aliás, o pai teve na televisão outro dia ali, né? E aquele pai falso lá, não tem um senhor que se diz Cristo, né? Interessante. Para quem conhece um pouco a Bíblia, 3 minutos da fala daquele senhor, você vê que ele não conhece nada da Bíblia. É muito interessante como alguém que se diz o Cristo não sabe nada da própria palavra, da sua própria palavra. Mas, enfim, não é o assunto. Nós somos pessoas que não temos rituais para fazer oração. Nós somos fervorosos. Nós abrimos a boca e falamos do que nós cremos e nós sabemos que os céus estão abertos e que hoje nós temos acesso direto ao trono de Deus. Nós não precisamos de pedir a este que peça aquele, né? Muita gente diz assim, tem que pedir para o filho, porque é em nome do filho que o pai responde. Hoje nós sabemos que Jesus é Deus. Então é
no nome de Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Então, nós somos muito fervorosos de espírito. Nós não viemos aqui numa segunda-feira para ficar todo mundo esperando e dependendo da oração de um pastor, de um líder, né? E nós viemos aqui para orar. Eu espero que você já tenha essa consciência. Quem está chegando veio aqui não para apenas receber oração, que também é nosso dever. Estamos aqui para orar uns pelos outros. Mas nós podemos sim, com fervor de espírito, orar a Deus. No Salmo 62, versículo 11, está escrito assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Diga, o poder pertence a Deus. Então, nós precisamos todos entender que este mesmo poder que pertence a Deus, também agora, nesta aliança, nos pertence. No velho pacto não era assim. O poder era de Deus e o povo de Deus dependia de algumas manifestações. O povo de Deus dependia de um ritual, de regras da lei judaica para ter direito àquele poder. Isto mudou. As alianças mudaram, os pactos mudaram. O poder continua sendo de Deus, mas nesta aliança o Senhor nos deu este poder também. Colocou em nós este poder. Isto está em Atos 1:8, que diz, aqui estava a promessa lá do Velho Testamento, falada pelos profetas e manifestada no dia de Pentecostes. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui estamos nós, já nos confins da terra, em relação a Jerusalém. Agora, o Espírito de Deus, naquele dia de Pentecostes, pela primeira vez se manifestou no cumprimento da promessa. Porém, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, do dia em que nós o recebemos, aquele poder do Espírito Santo vem à nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Efésios 1:13, que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Na hora em que se crê, se é selado, se é ungido, se é revestido, se é batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Todas estas palavras vêm da mesma origem no grego. Então, na hora em que uma pessoa confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele momento ela é batizada com o Espírito Santo, é selada com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo vem à vida dela, se une ao espírito desta pessoa, se faz um com ela, então todo o poder do Espírito está agora na vida desta pessoa. Se você já confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o poder do Espírito Santo está na sua vida. Diga graças a Deus por isso. E esse poder, a palavra poder, este poder que está em Atos 1:8, que diz aqui, não, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Quer dizer, quando o Espírito Santo vem à nossa vida, esse poder que ele traz à nossa vida, no original grego, a palavra é dunamis, que depois dá dinamis, que dá a palavra que nós conhecemos como dinamite, tá? Vem desse poder, é um poder explosivo, é um poder muito grande, né? Então, dinamis ou dunamis, poder, neste contexto, esse poder que veio à nossa vida significa força, energia, poder que opera maravilhas e milagres, poder que multiplica e aumenta. Este é o significado. Então, todo cristão tem que saber. Agora, se ele tem olhos iluminados, se ele conhece a graça ou não, não importa. Saiba ele ou não desta revelação, todo aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, recebeu do Espírito Santo dunamis, recebeu força, recebeu energia, recebeu o poder que opera maravilhas e milagres, recebeu o poder que multiplica e que aumenta. Amém?
Você pode confessar isso com fé, levantando uma das suas mãos, dizendo: eu creio nisso. Diga assim: eu recebi força, eu recebi energia, poder, um poder que opera maravilhas, que opera milagres, que multiplica e que aumenta. É o poder de Deus. Está na minha vida. Muito bem. Este poder está na sua vida. Então, você precisa conhecer, porque quando você abrir a sua boca para orar agora, para confessar, para chamar coisas à existência, você tem que acreditar que este poder vai começar a se manifestar. Vai explodir alguma coisa aí. Amém? Poder para quê? Porque muitos cristãos sabem: o poder de Deus está na minha vida. Poder para quê? Só para saber? Só para falar que somos poderosos? Será que esse poder todo é para ficar quieto em casa? Será que todo esse dunamis, esse poder, é para levar a cabeçada da vida? Será que esse poder, que é um poder que multiplica, que aumenta, que faz maravilhas, será que esse poder é para que a pessoa fique miserável? Será que é para que ela tenha doenças? É lógico que não. O objetivo desta noite, nós vamos orar, é chamar à existência coisas que ainda não existem. O que é que você precisa, que é seu direito, que Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário, e que você ainda não vê, não está concreto na sua vida. Se ele já conquistou, já é seu direito, já existe. Pela fé você vai chamar à existência. Agora você tem que usar o poder que traz coisas à existência, ao concreto, ao palpável. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Qual é a razão porque nós devemos orar? Ora, está tudo pronto, está tudo consumado na cruz do Calvário. Para que nós temos que orar? Nós temos que orar porque nós não somos pessoas robóticas. Nós não somos robôs, nós não somos marionetes. Nós temos uma vida que tem que ser pautada nos preceitos, nos princípios, nos valores de Deus, nas promessas do Senhor. E Ele deixou algo para nos ensinar a orar. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, se a Bíblia manda pedir, se a Bíblia diz pedir, o que Deus está mostrando exatamente? Ele está mostrando que eu sou livre diante de Deus, eu não sou um robô. Ou seja, se eu não pedir, eu vou parecer uma pessoa escrava, eu não tenho direitos, eu não posso pedir coisas, eu não posso pedir soluções, eu não posso pedir suprimento para as minhas necessidades, eu não posso pedir que os meus sonhos se realizem. Mas Deus disse o quê? Peça. Deus disse peça. Se Deus disse peça, é porque você é livre para pedir. Para pedir o que você precisa, para pedir o que você deseja, para pedir o que você necessita, para pedir o que você quer. O pedir significa que é uma escolha nossa. Pedir ou não pedir. O Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á. Se você não pedir, não vai se dar. Agora, o que você quer? O que você precisa? O que você necessita hoje? Qual é a saída que você precisa encontrar? Qual é a resposta que você tem que ouvir de Deus? Peça! É o que o Senhor está falando, peça! Pedir é prova da nossa liberdade diante de Deus. Ele está dizendo, peça! O que você quer? Peça! A oração, amados, é um grande privilégio. É uma pena que o povo de Deus ainda não descobriu isso. Mas oração é privilégio. Poder orar, poder pedir, poder argumentar, você poder arrazoar com Deus, conversar com Deus, chorar diante de Deus, clamar, gritar quando for o caso de um desespero. Amado, isso é um privilégio. Quando Deus diz, pedi e dar-se-vos-á, é porque Ele quer dar, baseado no pedido que nós vamos fazer. Então, assim, esta noite, seja alguém esperto. Seja alguém inteligente. Seja alguém que use o poder dunamis, a força, a energia que já está na sua vida. Peça.
Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir. Você é livre para pedir. Nós todos estamos aqui hoje baseados em algo grande para as nossas vidas. Em 2009, crescerás sobremaneira. O que é que está precisando acontecer para que dê um start nesse crescimento? O que você precisa fazer? O que você precisa receber? O que precisa acontecer na sua vida para que esse crescimento venha? Você vai pedir a Deus. Amém? Eu aqui lhe aconselho a pedir. Eu lhe aconselho a pedir. Olha, eu me tornei, na graça de Deus, uma pidona de primeira categoria. Eu peço. Eu preciso de alguma coisa. Eu vou pedir para quem, amados? Eu vou pedir para quem pode me dar. Não é verdade? Tem coisas que nós podemos pedir uns aos outros. Não é? Eu posso pedir, você pode pegar um copo d'água para mim? É viável. Você pode pegar um copo d'água para mim, mas tem coisas que você não pode me dar. Tem coisas que eu não posso resolver para você. E o Senhor diz, eu posso. Peça para mim. Eu posso. Por que você não pede? Você é livre para pedir. Então, você tem liberdade hoje para pedir. Ou para não pedir, se você não quiser. O meu conselho é que você peça. Eu tenho deixado de ver coisas por não pedir. Tudo que eu esqueço de pedir, o que eu não coloco para pedir, é aquilo que eu demoro para ver, é aquilo que não acontece. Amém? Será que existe alguma circunstância que impede o cristão de receber coisas de Deus? Porque as pessoas dizem assim, quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa que vai acontecer? Qualquer um pode pedir? Olha, existe sim algumas coisas que impedem de você ver a resposta. Eu acho importante conhecer. Primeiro, toda pessoa autossuficiente, independente na obra de Deus, não pode receber coisas do Senhor. Aquela pessoa que acha que sempre ela tem um jeito, ela tem uma saída, ela sempre resolve, ela sempre vai dar sabe? Pode deixar comigo. Não, eu sei, isso não é coisa de por Deus, gente. Isso não é coisa de Deus, isso aqui é coisa que a gente resolve. Essa pessoa está mostrando uma autossuficiência que Deus não aprova. Aquela pessoa que acha que não precisa de orar, que não precisa de vir mais do que um culto por semana na igreja, aquela pessoa que acha que não precisa da oração congregacional, não precisa confessar junto com os irmãos no corpo de Cristo, aquela pessoa que acha que não precisa de estudar a Bíblia, não precisa de ter comunhão com as pessoas, que não precisa, sabe, da oração dos pastores, esse autossuficiente, ele não recebe coisas de Deus. Deus quer ver os seus filhos dependentes dele, não autossuficientes. Então, a graça é maravilhosa, mas não pode criar autodependência. Tem que criar dependência total de Deus. Se você chegou aqui hoje, em luta, quem sabe, num desespero de alma, em grande agonia, se você tem passado por várias situações e tem visto derrotas na sua vida, você tem que entender hoje que a dependência de Deus se faz necessária. Você precisa se render a Deus, você precisa depender de Deus. Porque em João 15:5, Jesus diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Tem muito crente que acha que ele quer a videira. Nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos ler todos juntos o final do versículo? Diga comigo. Porque sem mim nada podeis fazer. De novo. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, está aqui. Aquela pessoa que é independente de Jesus não vai fazer nada. Aquele que está em Cristo, que permanece em Cristo, é aquele que diariamente, continuamente diz, Senhor, eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Pode estar indo tudo bem na vida. Você depende dele para ir tudo bem, para continuar tudo bem. Você depende de Deus. Amém? Então assim, Deus não responde ao autossuficiente. Deus não responde àquela vida que continua se arrastando com fraquezas, porque não depende de Deus, é um autossuficiente. Se a gente ainda tem uma fraqueza
e a vida vai passando, é aquela fraqueza, aquela área, aquele pecado, aquilo lá não é acertado, essa pessoa é autossuficiente, porque ela precisa dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse lado aqui que o inimigo acha sempre essa brecha, é aqui que eu caio, é aqui que eu erro, é aqui que eu sou tentado, eu preciso de Ti. Se a pessoa se arrasta com fraquezas, ela acaba sendo um autossuficiente também. Não coloca isso na dependência do Senhor. Então, na hora que essa pessoa ora, aí ela tem um impedimento. Amém? Terceiro lugar. Um coração cheio de soberba, Deus também não ouve. Aquele que é o soberbo. Pessoas, às vezes, cristãs, que se acham melhor que os outros, pessoas que pisam nos outros, pessoas que distratam irmãos, que distratam o seu semelhante, pessoas soberbas que se acham o rei da cocada, a rainha da saia. Sabe aquela coisa assim? As pessoas que se acham, né? Se acham. Tem muito cristão que ainda se acha alguma coisa. Às vezes ele tem um título, ele se acha. Às vezes ele faz alguma coisa na obra de Deus, ele se acha. Às vezes ele é dono de alguma coisa material, ele se acha. Às vezes ele é patrão, ele se acha. Às vezes ele é empregado, também se acha. Então, assim, essa pessoa que tem coração soberbo, que não cumprimenta certas pessoas, que faz distinção de raça, de classe social, de cultura... Essa pessoa, sabe, essa pessoa pode orar à vontade. Deus não responde, amado, porque a soberba, diz o sábio Salomão, precede a ruína. E o soberbo vai cair. Mais dia ou menos dia, cai. Eu conheci gente na obra de Deus que caiu, mas caiu feio. Perdeu. E não se emendava. E dizia, mas o que eu faço de errado? Você não faz, você é soberbo. Você é uma pessoa soberba. O soberbo se arruína. E Deus não pode responder. Está vendo a queda daquela filha, daquele filho, está caindo. E ele fica gritando, mas não muda o coração. Não dá mão para todo mundo. Você conhece gente, não dá mão. Cristão, estou falando de cristão. Nós estamos falando de cristianismo. Por que eu tenho que tocar nesses assuntos, igreja? Porque toda segunda nós estamos aqui, a gente tem que aprender. O que é que bloqueia orações? O que que adia bênçãos na nossa vida? O que que afasta algumas soluções, alguns milagres? Deus sabe que nós precisamos, mas Deus não pode se contradizer. A palavra de Deus não se contradiz. Então, se a Bíblia diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Isso tem que se cumprir na vida de um soberbo, seja ele cristão ou não, principalmente se ele for cristão, que ele conhece a palavra. E aí esse soberbo que está caindo, que está na ruína, começa a gritar, Senhor, 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 me salva, me ajuda, abre uma porta. E Deus diz, muda o coração. Me ajuda, Senhor, Senhor, caí mais, perdi mais e tal. Isso dilacerou, o Senhor diz, a soberba está mantida aí, a soberba... Então, sabe aquela coisa, como é que diz? Peito de pombo, né? Sabe, está ali em frangalhos, mas o peito de pombo estufado. Cabeça altiva. A altivez precede a queda. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. O altivo, amados, não tem resposta nas suas orações. Não é verdade, pastor Maurício? Quanto a gente viu na obra de Deus? São quase 30 anos. Metade na lei, pouco mais da metade, o resto na graça. E a gente viu cristãos de todo tipo, em todo lugar. Agora, nós estamos aqui. A graça não permite, porque a graça é tão transparente, Deus fala tão claro, que não pode ter soberbo na obra do Senhor. Não pode ter soberba. Não pode ter. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém que tem mais dinheiro é melhor do que ninguém. Ninguém que estudou mais é melhor do que ninguém. Deus olha o nosso coração. E se Ele encontrar soberba, meu amado, você vai ficar ainda passando por algumas provações, até que você desça desse cavalo. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. Um soberbo teve que cair do cavalo. Tem muito cristão caindo do cavalo todo dia, por causa de soberba. E a gente vê soberba, e a pessoa está ali. Não se humilha, não admite erro,
sempre a pessoa está certa. Quer dizer, está tudo certo. Ela acha que está certa. A vida está toda má. Mas eu estou certo. A vida está acabada. Está tudo destruído. Mas a pessoa está sempre certa. Enquanto ela achar que está sempre certa, ela vai ver mais queda, mais ruína, mais queda, mais ruína. E não adianta vir a segunda, não adianta ter um momento a sós com Deus, se não tiver um coração quebrantado. Esse é o que o Senhor olha, ele diz. Olharei para quem? Aquele que tem um coração compungido, aquele que tem um coração contrito, não um coração orgulhoso, um coração soberbo. Amém? E último lugar, Deus não responde a quem não guarda os seus preceitos. Quem não pratica aquilo que já sabe que deve praticar. Então, se Deus fala que uma coisa é desta forma, a pessoa já aprendeu o que é e ela não faz, pode orar, esgoelando, pode fazer o que quiser, não tem resposta. Se Deus já ensinou como é que é para fazer e a pessoa não faz, depois não vem orar. Enquanto não fizer, a resposta fica retida. Eu tenho que ensinar isso porque eu sei que alguém aqui está esta noite que tem talvez titubeado, que tem cocheado entre dois pensamentos, que tem, de repente, um orgulhozinho lá no coração, uma soberbazinha ainda que restou do velho homem. Quem sabe alguém ainda tem uma fraqueza que está se arrastando e a pessoa não coloca isso para a dependência do Senhor, para ser livre, para ser curado, para ser liberto disso. Olha o que Deus diz em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se não prospera, o que acontece? Míngua. Jamais. Quem encobre, sabe que está errado e continua. Sabe que tem soberba e continua. Sabe que tem uma fraqueza e continua. Não se submete à ajuda do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Louvado seja Deus. Então é preciso confessar e deixar. Só assim a pessoa alcança misericórdia. E a pessoa que alcança misericórdia, ela está pronta para receber de Deus aquilo que ela pede. Tá bem? Então, todos os planos que o diabo fez contra a sua vida, contra a minha vida, esta noite têm que ser destruídos pelo poder de Deus que está em nós. E os planos de Deus é que têm que ser estabelecidos na nossa vida. Muitas coisas podiam estar mortas, mas o Senhor pode ressuscitar. Ele diz em Romanos 12, 11, no zelo não sejais remissos. Então, é para orar? Ore para valer. Se nós temos uma reunião de segunda-feira de oração, seja zeloso segundas-feiras de oração. Se nós temos cultos que vão falar sobre família, seja zeloso no crescer no conhecimento, no crescimento do conhecimento, na aplicação da palavra, no zelo, no cuidado, na atenção às coisas de Deus. Não seja remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, nós vamos ter agora o nosso momento de fervor de espírito. Vamos orar. Amém? Pode ser no seu lugar, sentado, de pé, ajoelhado, sabe? Voltado para a parede, no chão. Nós vamos agora fazer ressuscitar coisas que estavam mortas através da oração. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas fraquezas. Porque dizer que não temos é mentira. E nós não vamos honrar o pai da mentira. Vamos assumir. Eu falho nisso, eu erro nisso, eu peco nisso, eu me equivoco nisso. Não estou dizendo aqui que é intencional, mas a gente escorrega em alguma coisa. E naquilo que a gente escorrega, o Senhor já mostrou. Porque é aquilo que é a brecha aberta para o inimigo acertar os seus dardos. E é ali que a gente está envergonhando o Evangelho, o nosso testemunho. Então vamos fazer uma oração todos juntos hoje. Se há fraquezas ainda, se há soberba no coração, Deus não vai poder responder o resto das nossas orações.
Eu quero orar com você por prosperidade, eu quero orar pela sua saúde, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelos seus projetos, pelos seus sonhos, pelos seus ideais, eu quero orar pelo seu ministério. Você quer orar de chamar coisas à existência? Mas vamos primeiro liberar esse poder? Vamos primeiro ter a certeza de que a nossa oração vai ser respondida por Deus. Porque você pode orar, ir para casa e dizer: eu ainda não sou dependente de Deus total. Eu ainda sou soberbo. A oração que você fez aqui não valeu nada. Deus não vai responder. Então, eu sei que Deus preparou para nós esta noite algo maravilhoso. Eu estou crendo nisso. Você não veio aqui à toa. Deus vai honrar a sua fé, a sua vida neste lugar. Deus sempre tem preparado para nós alguma coisa acima dos nossos pensamentos, acima das nossas expectativas. E nós vamos ver este ano algo que nós nunca vimos com os nossos olhos. Amém? Vamos todos ficar de pé. Vamos levantar a nossa voz agora em confissão. Eu quero começar orando por fraquezas. Eu não quero nem saber quais são. Não é de interesse de ninguém, nem as suas, nem as minhas. Deus as conhece, mas o diabo também as conhece. E é ali que ele tem nos feito cair. É ali que está a brecha, é ali que está o problema. É hora de você não deixar mais essa fraqueza ir para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. É hora de você falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Amado, não faça vistas grossas com a fraqueza, não, porque o diabo não faz. O que é? Uma mentira, de vez em quando? É uma cara de pastel para algumas pessoas? É fachada, é cara de fachada, de paisagem, sabe? É palavra de conveniência. O diácono Beto está rindo lá. Nós sabemos que existe isso na obra, de aquelas caras de... Não é nada daquilo que está pensando, não é nada daquilo que está sentindo. Nós precisamos ser pessoas honestas, transparentes, verdadeiras, autênticas. Aqui, amados, já chega o mundo fazendo média com todo mundo. Aqui ninguém tem que fazer média com ninguém, não. Aqui nós somos o que somos pela graça de Deus. Então precisa cair máscara, precisa cair palavreado, essas coisinhas que vêm adulando, mas com o coração cheio de mágoa, de ódio, de ira. Isso Deus conhece. Isso Deus conhece. Deus não tolera mentira. Às vezes, amados, nós aqui temos uma postura, chegamos em casa, nossa família diz, eu já ouvi isso. Se alguém soubesse como é que é em casa, não é nada daquilo que é na igreja. É triste isso, né? Quando a pessoa lá em casa conhece verdadeiramente como é cada cristão, e depois diz, lá todo mundo pensa que você é isso, né? Bonzinho que você mostra lá, mas você não é isso. Isso é uma fraqueza. Isso é uma fraqueza. Precisa ser colocado na dependência do Senhor. Amém? A gente tem que ser igual em qualquer lugar. E tem que ser igual bom. Nós somos pessoas boas. Nós temos Jesus em nós. E Ele nos ajudará a superar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades da carne, as nossas fragilidades. Amém? Amém? Então você sabe porque o Espírito Santo nos guia a verdade. O que é que você tem que entregar agora para o Senhor? A Bíblia diz, quem confessa e deixa. Essa confissão é para Deus, não é para ninguém. Confessa ao Senhor, Senhor, essa é a minha fraqueza, eu tenho que falar, porque quando eu admito, eu já andei 50% na direção da solução. Você sabe que um alcoólatra, uma pessoa que fuma, uma pessoa viciada, uma pessoa dependente de drogas, se ela não admite que ela é um doente, ela não pode receber o tratamento. Ela não pode. Entendeu? Assim, isso é um princípio bíblico. Se a gente não admite que é pecador, eu não posso receber o perdão. Se eu não admito que eu sou doente, eu não posso receber cura. Eu não admito que eu sou doente. Então, se eu não admito que eu tenho uma fraqueza, eu não posso ver Deus me ajudando a superar. Tem que admitir, isso não é feio, não. Isso é digno. Isso é cristianismo. Admitir. Isso é o meu ponto fraco. Essa é minha área fraca. É aqui que a coisa pega. É aqui. Enquanto essa coisa não estiver totalmente na dependência do Senhor, as suas orações ficam retidas. Estão esperando lá no céu. Deus ouviu tudo, mas Ele diz, não. E se você é soberbo, com todo respeito, meu irmão, entrega hoje isso.
Baixa o facho, com todo respeito, baixa essa cabeça, esse queixo, tá? Encolhe um pouco o peito de pombo aí. Vamos ficar mais, né? Voar mais baixo um pouquinho na carne, porque espiritualmente a gente voa alto como a águia, mas na carne vamos manter a nossa carne subjugada, porque Deus abomina os autossuficientes, os independentes, os soberbos. A oração não tem nenhum valor. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Se você quiser ajoelhar, sentar, andar pela igreja, que é livre. Fique como você gosta, tá? Aquela posição que não vai deixar você dormir. Aquela posição que não vai deixar você bocejando, né? Largado. Não, onde você fica mais concentrado, mais íntimo com o Senhor. Quer andar, anda. Quer deitar no chão, deita. Quer sentar no degrau aqui, senta. Fique à vontade. Onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Eu gosto de andar. Você faça como você quiser. A igreja é nossa, estamos na nossa casa. Esse é o nosso refúgio. Vamos começar a falar com Deus. Agora, fale com Deus. Senhor, eu preciso, Senhor, entender definitivamente essa dependência. Eu preciso, Senhor, entrar nesta esfera, Senhor, da Tua palavra, que diz que eu não posso ser uma pessoa independente, eu não posso querer esta independência, eu não posso ter uma área na minha vida, eu não posso ter situações na minha vida que eu te deixe de fora, Senhor, que o Senhor não esteja, que o Senhor não participe, que o Senhor não influencie, não dirija, não dê a última palavra, não aconselhe, não dite a regra. Ó Deus, nós conhecemos todos, pelo próprio Espírito que nos convence do pecado, Senhor. Nós conhecemos as nossas fraquezas, Jesus. E nós não queremos ser hipócritas ao perguntar, Senhor, como aqueles crianças na fé, muitas vezes perguntam, o que é que está errado? Por que que isso não dá certo? Por que não há progresso? Por que que não há prosperidade? Por que não há aquela cura? Por que que eu não consigo realizar o meu sonho? Jesus, nós bem sabemos, Pai, que há certas coisas que nós somos os causadores, Jesus. Há certas áreas, Pai, que não estão, Senhor, na Tua dependência. Há certas fraquezas, Pai, que nós fazemos questão, Senhor, de ignorar. Há certas áreas fracas na nossa personalidade. Há certas arestas ainda no nosso caráter, que muitas vezes nós dizemos, não é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Isso é uma característica. Não é. Nós sabemos que é pecado. Nós sabemos que é erro. Nós sabemos que aquilo não alegra o coração de Deus. Nós sabemos sim, Senhor, porque o Teu Espírito nos avisa, Jesus, que aquilo não tem parte contigo, que Jesus nunca teve esses traços de caráter, de personalidade, de temperamento, e nós devemos ser tal qual Jesus nesta terra. Por isso, Pai, hoje, nós queremos fazer esta oração, Senhor, sincera, honesta. Sonda-nos, Pai, porque nós sabemos, Jesus, que há coisas dentro de nós que não te agradam. E faz-nos lembrar de cada uma delas, Jesus. Porque nós temos visto, Senhor, algumas derrotas. Nós temos visto, Senhor, algumas portas fechadas. Nós temos visto, Senhor, alguns sonhos adiados. Por conta destas áreas, Senhor. Por conta destas negligências, Pai. Por conta desse comportamento que faz questão em dizer que é desse jeito mesmo. Não, Senhor, não é desse jeito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus, Tu és amor, Tu és respeito, Tu és bondade, Tu és paciência, Tu és benignidade, Senhor, Tu és justiça, Tu és santidade, Jesus. Tu és honestidade, Tu és fidelidade, Tu és verdade. Tudo que for contrário a isso, Senhor, não vem de Ti, Jesus. É carne, Senhor. É obra maligna na nossa carne, Pai. Por isso, hoje, nós colocamos no Teu altar, Jesus. Como, Senhor, sempre fazemos. Muitas vezes, colocamos no Teu altar
Somente aquelas situações, Senhor, que são visíveis aos olhos. Um vício de cigarro, um vício de bebida, ó Deus, um adultério flagrante, uma situação conhecida, Senhor, um roubo. Mas hoje nós colocamos no Teu altar, Pai, aquelas coisas que nós sabemos, que talvez só nós sabemos, Jesus. Aquelas mentiras contadas, Pai. Aquelas falsidades em alguns momentos de relacionamento, Jesus. Ó Deus, aquela soberba no coração, aquela prepotência, Jesus. Ó Deus, aquele espírito de superioridade, aquela carnalidade, Jesus. Aquele ciúme, Senhor, que nós insistimos em manter, Jesus. Ó Deus, aquele sentimento de divisão, de contenda. Ó Deus, aquela carnalidade, Jesus, de fazer acepção entre as pessoas, Jesus. Ó Deus, nojo de dar mão, Senhor. Cumprimentar apenas alguns, Jesus. Pisar nas pessoas. Entrar num recinto como se fôssemos as pessoas mais importantes do mundo, Jesus. Deus, Deus amado, perdoa-nos, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, Senhor. E Tu nos tem prometido prosperidade. Oh Deus, Tu disseste que nós cresceremos sobremaneira em todas as áreas. Mas com essas fraquezas, Senhor, não confessadas, nós jamais prosperaremos, Pai. Está escrito, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Jesus, nós deixamos hoje no Teu altar, confessado, Senhor, consciente, todo tipo de mentira na nossa vida, toda malignidade da língua, Jesus. Ó Deus, toda maquinação da mente. Jesus, tudo aquilo, Senhor, que são palavras arrumadas, as segundas intenções. Jesus, as maquinações, as segundas intenções. A soberba, Jesus. Ó Deus, o jeitinho, Pai. Senhor, a falta de honestidade, as mentiras, as infidelidades, Pai. Oh, Jesus, as grosserias. Ó Deus, as dissensões. Jesus, o fomentar coisas na cabeça dos outros, levantar suspeitas, as críticas, Jesus. Ó Deus, as suspeitas malignas, Pai. Jesus, limpa a nossa mente, Senhor. Queremos ter uma mente limpa, um coração limpo, por isso nós Te entregamos, Senhor, as nossas fraquezas, Jesus. Aquela preguiça, Senhor. Ó Deus, aquele momento que temos para orar e não fazemos isso, Jesus. Aquele tempo que temos, Pai, que poderíamos ler a Tua palavra, entrar em concordância contigo, em comunhão, e não fazemos, Pai. Preferimos a novela, preferimos, Senhor, ligar para alguém, ficar no MSN. Perdoa-nos, Jesus, quanta insensatez, Pai. E depois, quando bate o desespero, Jesus, corremos para a Tua casa e clamamos e pedimos oração da igreja. Mas o Senhor não pode responder ao soberbo, ao autossuficiente, ao que ainda mantém transgressões, aqueles que arrastam fraquezas por anos, aqueles que não largam, que não deixam. Jesus, hoje, este povo está aqui, Senhor. Há tantas pessoas pela internet conosco, que estão hoje dando talvez um dos maiores passos na direção do crescimento, da prosperidade, da cura, ó Deus, da realização dos sonhos, que era entregar estas fraquezas, Jesus, nas Tuas mãos, pedindo a Tua ajuda, a Tua força, Pai.
nós sabemos que é possível vencer, Senhor, toda a tentação. É possível, é possível. O teu poder, dunamis, a tua força está na nossa vida, Senhor. O teu Espírito que está em nós com toda a força, todo o poder. Ó Deus, toda a energia, Jesus, todo o fervor, tudo aquilo que nós precisamos para derrotar, Senhor, esta mentira do inimigo nas nossas vidas, já opera em nós, Pai. Este poder que opera maravilhas, que opera prodígios, este poder que multiplica, este poder que aumenta, este poder que liberta, este poder que transforma, este poder que faz reviver situações mortas, este poder que dá paz, este poder que alegra, este poder que transcende o nosso entendimento, este poder que nos leva além. Jesus está em nós, Senhor, este poder. Nós cantamos aqui, Senhor, eu tudo posso no Senhor, eu tudo posso, nós tudo podemos em Ti, Senhor, está escrito na Tua palavra, eu tudo posso naquele que me fortalece. O poder daquele que nos fortalece já está em nós, a Sua força, a Sua energia. Por isso nós podemos vencer estas mentiras, nós podemos vencer estes pecados, nós podemos vencer estas limitações, nós podemos vencer estas fraquezas, nós podemos vencer esta soberba, esta altivez, nós podemos vencer, Senhor, essa falsa humildade, nós podemos vencer tudo aquilo que tem nos vencido, que tem nos derrotado, Jesus. Nós confessamos, Pai, diante de Ti hoje, cada um de per si está aqui confessando, é isto, Senhor, é isto, é isto, é isto, é isto. Eu quero deixar, Jesus, eu quero deixar, eu preciso deixar. Tu queres, Tu mandas que eu deixe, Senhor, porque Tu me chamaste para ser santo e irrepreensível. E assim eu assumo nesta hora, Jesus, um novo caminhar a partir de hoje, Senhor. Ó Deus, novos pensamentos, novos sentimentos, um novo palavreado, Senhor, uma nova maneira de tratar as pessoas, Jesus, uma maneira saudável, uma maneira sadia, uma nova forma de negociar, Jesus, uma nova forma de fazer negócios olhando nos olhos das pessoas. Jesus, Tu sempre honrarás os justos, Tu sempre honrarás os dignos, Tu sempre honrarás os fiéis, Tu sempre honrarás os íntegros, Tu sempre honrarás os honestos, Jesus. Nós queremos ser assim, Senhor, desta forma. Quebra, Senhor, toda altivez, Senhor, de espírito. Quebra, Senhor, do nosso meio toda soberba, toda prepotência, todo orgulho, Senhor. Todo espírito de superioridade, todo espírito, Senhor, de divisão entre nós. Nós repreendemos nesta hora, Jesus. Ó Deus, nós queremos ser transparentes, Pai. E nós queremos poder clamar a Ti por socorro e ver o Teu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Nós queremos, Pai, pedir prosperidade, pedir aumentos de salário. Nós queremos pedir cura e receber isto tudo porque é nosso direito e nossa herança. Por isso nós largamos hoje aquilo que impedia a nossa prosperidade, o nosso crescimento, Senhor, a solução, a resposta às nossas orações. Nós confessamos e deixamos. Para a glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Oh, vamos sentir essa paz invadindo o nosso coração, uma mente limpa, um sentimento limpo, um coração transbordante de tudo que é bom, amados, de verdade, de honestidade, de pureza, de santidade, de simplicidade. Simplicidade. Jesus é simples, amados. Amém? Amém. Podem sentar um minutinho. Nós vamos orar agora por nossas famílias. Eu disse que nós íamos intensificar agora as nossas orações por família. Então, eu queria que nós lêssemos o que está em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 a 4, e também o 12 e o 13. Vamos pensar a respeito disso. Onde o Senhor já nos deu direção, está nos ensinando, vamos praticar a palavra. E Ele diz assim:
quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, veja que nós já estamos nesta terra. O Senhor já nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta é a nossa terra prometida. Estamos no reino de Jesus Cristo. Amém? Quando isso acontecer, quando formos salvos, quando estivermos, em santidade, já com o selo do Espírito, isto já é real na nossa vida, isso já é realidade. E tiver lançado muitas nações de diante de ti, o Senhor já fez muitos milagres aos nossos olhos, já tirou muita gente da nossa vida, muito problema, muito ímpio, muita perversão, como Ele fez com os nossos irmãos judeus. E Ele diz, quando tiver lançado muitas nações de diante de ti, todos os filhos da perdição, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Lembra que eu expliquei sábado? Todos esses são descendentes de Cão, que são descendentes de Caim. São todos povos, filhos da perdição. O Senhor diz que os filhos da perdição, Ele elimina da nossa vida. Ele nos dá vitória sobre eles. São situações armadas pelo ímpio, são situações armadas pelo mundo que jaz no maligno. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor diz, você vai ver tanto milagre na tua vida, você vai ver quantos poderosos vão ser vencidos. Quantas vezes você já não viu uma situação que era muito maior que você e Deus te deu a vitória? Uma doença que era muito mais grave do que você imaginava, Deus te deu a cura, Deus te deu a vitória. Uma situação terrível de justiça contra você, Deus te deu a vitória. Então, o Senhor diz, e o Senhor Deus, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Isto aqui era um alerta para o povo, que o Senhor falava, vai, destrói essas nações inimigas, mas destrói totalmente. Porque o Senhor não queria que houvesse um gracejo, sabe? Uma simpatia. E parece que hoje os crentes são meio assim, muito simpatizantes com os ímpios. Deus diz assim, olha, aquilo que o ímpio faz é errado. E a pessoa, mas eu não faço o que ele faz, mas eu simpatizo com ele. Não pode. O Senhor mandava exterminar. Ele mandava para que você não tivesse, para que o povo não tivesse, você não pode ter aliança com as coisas erradas. Então ele diz, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Se o Senhor falava, é para destruir, é para destruir. Um dia Deus mandou Saul destruir todo um povo. Ele destruiu, mas ele não destruiu todo o povo. O rei ele poupou para fazer uma aliançazinha. E também não era para ele tomar nada daquele povo, ele pegou as coisas preciosas e tomou. O Senhor disse, olha, quando eu mandar destruir, é para destruir totalmente. Quando o Senhor fala, corta a relação, é para cortar totalmente. Tem um versículo na Bíblia, muito usado em casamento, que é, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas aquilo que Deus separou, não junte o homem. Tem coisas que Deus já tirou da nossa vida. Não pode ser resgatada. Tem coisa que Deus não permitiu mais, afastou da nossa vida. Aquilo não pode ser buscado. Depois os irmãos dizem por que eu não gosto do tal do Orkut. Não é que eu não gosto. É que existem coisas ali que são armas de Satanás, para contrariar um plano de Deus. Há pessoas que Deus tirou da nossa vida. Há pessoas que Deus mandou embora da nossa vida. É nosso passado. Há pessoas que, tiveram uma passagem na nossa vida no tempo da ignorância, em outra fase, lá atrás. Deus separou, não separou os caminhos. Deus não foi perfeito, Deus não tirou. Não. Amém. Deus é sábio, Deus é soberano. Se fosse para andar com toda a galera estava convertida com a gente, estava todo mundo aqui na graça. Não é. Eu entendi isso muito claramente. Aí o que acontece no tal do Orkut? As pessoas começam a achar gente de 1800, começa a achar aquele lá, colega da escola, ele era um demônio, mas agora ficou santinho, agora todo mundo quer se dar, quem reencontrar. Naquela época não podia se olhar, agora vai ter uma festinha, vão todo mundo não sei aonde comer pizza, para encontrar a turma de 1960.
Aquilo tudo, ninguém se dava bem, Deus separou, uns Deus chamou para ele, são dele, outros não, são filhos da perdição. Mas as pessoas começam, né? O Senhor diz, aquilo que eu tiro da tua vida, aquilo que eu mando tirar, é para tirar. É a mesma coisa que Deus fala, olha, eu mando te libertar do cigarro, da bebida, dos vícios, da droga. Tirou da tua vida, está livre. É mesmo que você fala, estou livre, mas de vez em quando me lembro. Tal. Não, tirou, mandou tirar, acabou. Não tem volta, isso é o velho homem. As coisas do velho homem não servem mais para nós. Aliás, aquelas amizades do velho homem não servem mais para nós. Ninguém se dá conta disso, fica todo mundo achando lindo, achar a filha não sei de quem, que casou com não sei quem, eu lembro da fulaninha, ela roubou o namorado da fulanona, que não sei o quê, encontrei, deixei um recadinho para ela no Orkut, ela deixou um para mim. Que isso? Está aqui na Bíblia, né? Volta. As tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Acabou, acabou. É a mesma coisa. Desculpe, mas eu vou ter que falar aqui, porque assim me evita milhares de gabinetes. De ex-marido e ex-mulher. Separou, divorciou no papel. Está separado diante dos homens e diante de Deus. A Bíblia considera solteiro de novo. Essa pessoa já contraiu novas núpcias, já tem outra família. E aí fica aquele negócio que tem que ficar na festinha com a ex, e a ex procura o ex, e o ex procura a ex, para tratar da pensão do filho que nunca vai ser ex, e fica com aquelas coisas. E a atual fica com coisa com a ex, e o atual não gosta da relação com a ex, começa a atrapalhar o casamento no Senhor, que já foi realizado. Amado, a palavra de Deus diz, acabou, acabou. Se divorciou, ponto final. Não pode ficar com nhenhenhenhenhenhenhen. Se não tinha que ter ficado com nhenhenhen lá atrás e não trazer o nhenhenhen para agora. Então assim, vamos entender que é sim, sim, não, não. O que disso passar vem do... Então, essas relações de um monte de ex comer pizza junto é do diabo. Afirmo sem medo de errar. Essa coisa de, não, a gente é tudo amigo. O ex que casou com o outro, que a ex casou com a outra, que não sei quem, junta todos os filhos, namorados, fica... Quem é quem de quem? O que é isso? Isso é confusão. Isso é do maligno. Se é ex, é passado. E a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com todo respeito, há coisas que devem ser tratadas somente com advogados, com procuradores. Essa relação doente de foi, mas não foi direito, isso não é de Deus. Então vamos esclarecer alguns pontos, porque me evita um monte de desgaste de gabinete, para falar sempre as mesmas coisas. Mas eu tenho que receber a ex do meu marido na minha casa? De jeito nenhum. A sua casa não é lugar de ex nada. Você tem que viver em novidade de vida. Amém? Então vamos deixar... Amado, nós estamos tratando de família, não é? Esses dias. Então a gente vai ter que acertar algumas coisas. Porque tem um balaio de gato, uma confusão. E por conta do cristianismo, do amor, da bondade, o diabo diz isso, seja bonzinho mesmo. Seja todo mundo amoroso e vai virar um banzé no oeste, isso daqui. Não pode. Não pode. Essa coisa de ex é muito complicado. Filho nunca vai ser ex. Pai nunca vai ser ex, nem mãe. Agora, mulher, bateu lá o juiz o martelo, divorciou, sacramentou, tem lá um documento, você está solteiro, diante de Deus, a Bíblia autoriza, não era vontade de Deus, mas há a permissão para que as pessoas possam ser felizes ainda. Pronto, acabou. Acabou, acabou. O que nós temos que tratar agora? Quer pensão? Pensão se deposita, filho tem dia para visitar, para pegar, porque filho é filho. Agora, ficar com nheco, com visita, com a ex, com o ex, isso é do demônio. Nós somos totalmente contra. Amém? Mas e se Deus quiser salvar ex? O ex? Ele vai fazer isso, do jeito dele.
Ele não precisa da sua forcinha. Ele não precisa de nenhum jeitinho para fazer isso. Ele sabe salvar os que são dele. Amém? Então, quando o Senhor tiver dado diante de ti, já feriu, já separou, já mandou embora, totalmente as destruirá. Ponto final. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. É a mesma coisa quando Deus nos tira da lei. Eu não pedi para sair, eu nem sabia o que era graça. Deus nos arrancou de lá. Todo mundo soube o que aconteceu conosco. Para quem era chegado, a gente falou o que estava acontecendo, a revelação que chegou à nossa vida. Quem era da graça, está aqui com a gente. E o resto? Ficou lá. E aí? Ouviram, tiveram oportunidade, não era para cá, era para ficar lá. E nós ficamos de tchim. Não, Deus separou por desígnios de Deus. Vamos nos encontrar no céu? Com os que verdadeiramente forem salvos, vamos. Mas nesta terra, Deus tem seus desígnios, seus propósitos, seus caminhos, e nós temos que nos submeter a eles. Se Deus separou os nossos caminhos, está separado. Ponto final. Nós temos que entender, amados. Volta. Quem mandou você ir embora? Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Aqui está falando de inimigos, está falando de pessoas contrárias, está falando de ímpios. Mas às vezes são pessoas que passaram na nossa vida, até cristãos, que Deus separou, que Deus afastou. Acabou. Se Deus fez, está feito. Não tem que ir atrás. Outra coisa. Agora sim. Agora pode mudar. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Depois chora. Eu preciso de um gabinete para aconselhamento de casamento. Com quem você casou? Com o filho da vovó Cabinda. Agora vai pedir conselho para a vovó Cabinda. Foi contra a Bíblia? E depois não sabe o que fazer da vida. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Não pode. Olha que diz para os pais, não darás, não tomarás. E tem pai entregando de bandeja. Leva! Às vezes fica, já está tarde, você já está passando da idade. E o primeiro filho da nação ímpia que aparece é tua. Não é? Leva. Não darás. Não pode. Não permita. Não deixe. Lute. Brigue. Amém, Avani? Nós vamos... Aquela guerra nossa, eu estou com você nessa guerra. Em nome de Jesus. Ímpio não vai tomar nossos filhos, nossas filhas. Em nome de Jesus. Que mais? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim sempre. Para que servissem a outros deuses sempre. E a ira do Senhor se acenderia contra vós. Não é que vai contra eles, não. Vai contra os pais. Contra vós outros. E depressa vos destruiria. Tem gente que não sabe por que está destruído. Porque empurrou os filhos para onde não devia. Porque permitiu impiedade na vida dos filhos. Versículo 12. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Veja que com a obediência vem toda a multiplicação, o crescimento, o amor, a bênção. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite. Então, a bênção está ligada sempre à obediência aos preceitos do Senhor. E agora nós vamos orar pelas nossas famílias. Deus tem falado há muito tempo, põe tua casa em ordem, põe tua casa em ordem, põe tua vida em ordem, põe teus negócios em ordem, põe tuas finanças em ordem, põe ordem na tua casa, põe as coisas em dia, acerta o que precisa ser acertado, acerta com o teu marido, acerta com a tua esposa, olha o que você precisa fazer para resolver uma situação, não deixa correr solto, vai resgatar isso, chama para conversar, senta, vai orar junto, orienta, vai atrás, dá trabalho, dá, mas Deus manda você fazer isso. E a bênção está lá. Vinho, óleo, cereal, prosperidade, crescimento, abundância, saúde, felicidade, delícia, prazer, tudo ligado à obediência. Agora, tira tudo que é impiedade da tua vida. Tira. Tem gente que a casa
não é frequentada por cristãos, é frequentada por ímpios. Eu sei o que eu estou falando. A casa vive cheia de visita ímpias. Visitas ímpias. Chama a vizinha senta lá, a vizinha é espírita, ela lê. Ai, mas ela trouxe um bolinho, tadinha. É melhor você ficar sem o bolinho. Café puro com santidade é melhor do que um bolinho do inferno. É ou não é? É lógico que é. Mas põe aquela gente, depois não sabe, a casa fica cheia de opressão. Fica aquele negócio, fica uma coisa horrível. As pessoas vão lá para vasculhar a vida, para xeretar, para criticar, para ver o que você tem, o que você não tem. Como você vive, como você deixa de viver. Tira o ímpio da tua vida. Tira o ímpio do teu caminho. Tira o ímpio das tuas relações. Amado, acorda para viver feliz. Para. Não, mas eu tenho uma amiga muito íntima. A gente não toca em religião. Como é que andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Amós 3:3. Você tem uma amiga íntima que não toca em religião. Por quê? Porque a dela é contrária totalmente à sua. Não pode. Amigo íntimo tem que ter a mesma fé que você tem. E olhe lá, para compartilhar algum segredo, algum sonho, alguma coisa, tem que ter muita intimidade, comunhão e permissão de Deus para fazer isso. Amém? Do contrário, somos irmãos em Cristo, amém? Mantemos a comunhão, a sobriedade, o amor, a santidade, o respeito, amém? Agora, tem certas coisas que Deus diz, é você e a tua casa. Vamos ficar de pé para orar pelas nossas famílias? Enquanto eu fico falando aqui, por que a bispa fala tanto antes da oração? Para despertar, você vai enxergando coisas da sua casa. Não é para enxergar coisa da casa do vizinho, é para enxergar coisa da sua casa. Porque você está aqui para orar pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. O que tem errado? Ontem, muitas coisas, eu sei, a gente vai falar aqui com os pais falam, errei tudo, fiz tudo errado. Tem pai que ontem saiu daqui tonto. Ele disse, uau, e agora? Agora pode resgatar. O Senhor é misericordioso, Ele pode renovar, Ele pode fazer um milagre, Ele pode. Tudo bem, temos que trabalhar mais, orar mais, investir mais, temos que correr atrás do prejuízo que talvez nós causamos, né? Por ignorância, por falta dessa revelação, desse estudo, desse alimento. Mas é possível, Deus é bom, Deus é misericordioso. Agora, o que estiver a tempo, vamos fazer, amado, vamos fazer, vamos correr. Vale a pena, vale a pena. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos. Não dá de mão beijada para ímpio, não. Repreende esse espírito. E não é o tema de hoje, mas eu vou preparar isso para as quartas-feiras. Se as mulheres, se os homens, as mães e os pais soubessem o poder e a autoridade que tem sobre os filhos, não ficariam de boca fechada, não ficariam de braços cruzados. A vida, o que eu vou fazer? Aconteceu nada. Vamos retomar isso daí. Vamos abrir a boca, vamos declarar. Meu filho é santo, abençoado, escolhido de Deus. Eu não vou deixar, pela minha oração, pela minha intercessão, eu vou lutar, eu vou resgatar meus filhos da mão do inferno, do diabo, sei lá do que. Amém? E assim com o seu casamento, assim com os seus irmãos, com os seus pais, você pode, em nome de Jesus. Feche seus olhos, é hora de batalhar a batalha da fé. Essa fé pode. Amado, o que é que você quer pedir? Hoje Deus falou, peça. O que é que você quer pedir para a tua casa agora? Você vai pedir a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Você vai pedir com a tua alma, você vai pedir das entranhas. O que é que você quer para a tua família? Peça agora, em nome de Jesus. Pode ser um monte de coisa. Comece a pedir agora. Pai amado, agora eu começo a pedir pela minha família, Senhor. A minha família é o bem maior que o Senhor me deu nesta terra, Senhor. A minha família, eu sei agora que é para ser um refúgio contra as tempestades da vida. A minha família, Senhor, agora eu entendo, para ser o núcleo de ensino, Pai, para todos os membros. A minha família, Jesus, tem que ser, ó Deus, um lugar, um espaço, tem que ser um grupo que proporcione felicidade, que proporcione alegria. Ó Deus, riso, Senhor. Ó Deus, entusiasmo. E agora, Senhor, eu começo a orar pela minha família. Orar, Senhor, pelo casamento, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Jesus, eu preciso, Senhor. Fale o que você precisa para a tua casa. Peça, peça, peça. Não tenha medo de pedir. Não seja remisso em pedir. Seja zeloso, seja zeloso. Seja fervoroso de espírito, amado. Fervor de espírito. Abre essa boca, clama a Deus. Clama pela tua casa, clama pelo teu casamento.
Se alguma coisa entrou no meio dessa relação agora, com autoridade, com o poder de Deus, diga: sai desta relação, inimigo, mentira do derrotado, bata em retirada agora. Eu desfaço, eu apago os dardos inflamados do inferno que entraram no meio do meu casamento. Agora eu destruo pelo poder da palavra de Deus toda mentira no meu casamento, toda frieza, ó Deus, toda ignorância, ó Jesus, tudo aquilo, Senhor, que nos afastou, marido e mulher, mulher, marido, tudo aquilo que separou, tudo aquilo que esfriou, tudo aquilo que desvinculou, tudo aquilo que afastou, tudo aquilo que gelou, em nome de Jesus, isso está repreendido hoje. Está repreendido todo gelo, está repreendido agora toda falta de entendimento, toda falta de diálogo, está repreendido agora todo cansaço físico usado como desculpa, está repreendido agora toda aquela enfermidade usada como desculpa, está repreendido agora todo o estresse, está repreendido agora todo cansaço físico, emocional, todos os desgastes da vida. Nós repreendemos tudo isso, não haverá desculpa para amar, não haverá desculpa para abraçar, não haverá desculpa para beijar, não haverá desculpa para rir junto, para sair junto, para almoçar, para dormir junto, não haverá desculpa para uma vida consagrada ao Senhor, um casal em união, em unidade. Não haverá desculpas do inferno que separem, que esfriem a relação entre um homem e uma mulher de Deus. Nós repreendemos agora toda mentira, Senhor, da crise financeira, da crise conjugal, da crise familiar. Está repreendida esta mentira que tem afastado as famílias, Senhor. Nós não recebemos nada contrário à nossa família, Pai. Nós estamos aqui levantando a nossa voz. Nós somos aqueles que são zelosos, nós somos aqueles que são fervorosos de espírito. O Espírito Santo está em nós com poder, dunamis, poder, força, poder, energia para mudar situações. Energia, dinamite, é uma energia explosiva, é uma energia forte, é uma energia poderosa que pode mudar situações, que pode destruir fortalezas, anular sofismas. As nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. Aquilo que nós cremos, nós falamos. A nossa família é família bendita do Senhor sobre esta terra. Nós agora lutamos, Senhor, contra as agressões de Satanás dentro da nossa casa, contra todo tipo de vício, Senhor, contra todo tipo de bebida, de cigarro, Senhor, de álcool, de drogas, Pai. Ó Jesus, isto não tem poder sobre um filho de Deus. Isto não pode prevalecer. A arma forjada contra a nossa família não prosperará. Jesus, que bate em retirada, Senhor, a incredulidade dos homens, a incredulidade das mulheres, a incredulidade dos jovens, das crianças, saia! Que haja fé na nossa casa, que haja fé na nossa casa, que haja confiança no poder de Deus. Ó Jesus, que todo tipo, Senhor, de doença saia do nosso meio, que a nossa família seja saudável, Senhor, que os nossos filhos sejam saudáveis, sejam fortes em Ti, Senhor, que eles cresçam na Tua estatura, que eles cresçam na Tua capacidade, na inteligência, Senhor, na Tua graça, que eles cresçam, Senhor, na experiência contigo, Jesus. Traz os nossos filhos para o Teu altar, Jesus. Ó Deus, ó Jesus querido, nós oramos, Senhor, para que o mundo saia dos lares, Jesus. Ó Deus, aquilo que entrou da parte do inferno, saia, Senhor. Tu disseste para não fazer aliança com estas nações. Saiam nações ímpias. Que se quebre todo laço com o ímpio, toda aliança com o ímpio. Que se quebre todo contrato com o ímpio, que se quebre em nome de Jesus. Não haverá intromissão da impiedade na nossa casa, na nossa família. Nós não pretendemos, Senhor, assumir isto como algo normal. Nós vamos lutar, nós vamos lutar. Ó Deus, nós temos autoridade
autoridade, Jesus. Nós temos a autoridade de Jesus Cristo. O Senhor diz: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes. Oh, se você tomar alguma coisa mortífera, não te fará mal, não te causará dano. Você precisa tomar posse disso. O mal que entrou na tua casa não vai causar dano, vai sair. Ponha para correr esse mal em nome de Jesus. Põe em ordem a tua casa com autoridade através da oração. Comece a dizer: eu quero ver, Senhor, eu quero ver o meu lar novamente em paz, resgatado, Jesus, livre das afrontas do inferno, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, leva embora, Senhor, leva embora amigos falsos, leva embora, Senhor, vizinhos ímpios. Tira de dentro da nossa casa falsos irmãos, leva embora, Senhor. Tira da nossa casa o bisbilhoteiro, o enganador, o fraudulento, o mentiroso. Tira das nossas relações, Senhor. Tira famílias mentirosas, aqueles que estão sugando as nossas energias, sugando as nossas forças, que estão roubando a nossa alegria de viver, a nossa paz, o nosso sossego. Leva embora, Senhor. Afasta da nossa casa, Senhor. A nossa casa é terra santa, Senhor. É terreno bendito de Deus. É casa abençoada, é casa feliz, é casa próspera. Tira do nosso meio aquilo que não vem de Ti, Senhor. Amigos dos nossos filhos, Senhor. Afasta, Jesus, afasta. Leva embora para outro lado da terra, Jesus. Aqueles que não têm parte contigo, todo aquele que vai ser pedra de tropeço para algum membro da nossa família, seja levado embora, seja afastado em nome de Jesus. Oh, eu conclamo agora as mães desta igreja, os pais desta igreja. Vamos orar pelo namoro dos nossos filhos, os noivados dos nossos filhos. Amados, vamos declarar: homens santos, mulheres santas. Vamos orar, Senhor. Jesus amado, os pais têm estado, Senhor, com seus corações apertados. As mães têm estado aflitas, Senhor, muitas vezes se sentindo de mãos atadas, sem saber o que fazer, sem poder agir, Senhor. Mas pela fé hoje, Senhor, nós tomamos posse dessas armas espirituais que o Senhor nos dá através da oração. E nós agora declaramos, Senhor, que baterá em retirada todo namorado, toda namorada que não está nos teus planos. Saia da nossa vida, saia da nossa casa, saia da vida dos nossos filhos, em nome de Jesus, Senhor. Que elas sejam abençoadas, que eles sejam abençoados, longe, se não está no teu plano, Senhor. Se o teu plano não é um casamento, Senhor, com os nossos filhos e filhas, nós te pedimos hoje. A tua palavra diz: pedida-se-vos-á. Eu te peço, Senhor, que sejam desfeitos esses namoros, que sejam desfeitos esses noivados, que sejam desfeitos esses compromissos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, leva para longe, muda o coração, Jesus. Tu disseste, Senhor, que tu podes inclinar o coração. Ó Deus, o coração do rei é como ribeiros de água, Senhor, que inclinam, o Senhor inclina para onde quer. Assim faça com o coração destes jovens, destes adolescentes, Senhor, dessas moças, desses moços. O ímpio inclina para fora das nossas casas, Pai, e o coração dos nossos filhos inclina para Ti, Jesus. Que eles ouçam a Tua voz, Pai. Ó Jesus, que eles não sofram, Senhor, ainda que eles chorem, ainda que eles não saibam lidar com os sentimentos da perda, do desmanchar, Jesus. Eles podem chorar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, Pai. Eu creio que Tu tens a pessoa certa, talhada por Ti, preparada de antemão. Ó Jesus, a Tua princesa da graça, o Teu príncipe da graça está preparado para se manifestar na vida dos nossos filhos, dos jovens desta igreja, Senhor. Eu creio, eu oro pelos futuros casamentos, Senhor, que sejam somente no Senhor, que sejam somente com a Tua permissão, Jesus, que sejam casamentos santos, irrepreensíveis. Oh Deus, eu sei que há agora situações, Senhor, pendentes, a pessoa, Senhor, assumindo um noivado, marcando um casamento que não procede de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu me uno a esses pais agora. Eu
Eu me uno a estas famílias agora. E nós quebramos estes laços. Nós quebramos estes laços. Nós desmanchamos estes compromissos. Nós anulamos esta palavra. Está anulado. Deus, tu sabes como fazer, Senhor. Que seja ligado aqui na terra aquilo que está ligado nos céus. E ligado nos céus, o que está sendo ligado nesta noite, nesta igreja. Está desmanchado todo laço, todo compromisso, todo noivado, todo casamento que foi marcado e ainda não realizado. Está desmanchado. Tudo aquilo que não tem a tua paz, a tua perfeição, a tua alegria, aquilo que não é bom, que não é perfeito, que não é agradável, não vem de ti. Por isso afasta, Jesus. Afasta, Senhor. Porque quando os nossos filhos chorarem, haverá mães e pais para consolarem, Senhor, para abraçarem, para dizer: meu filho, Deus é soberano. Minha filha, Deus é soberano. Ele tem o controle da tua vida. Antes de você nascer, Deus já te amou e Ele não te abandonou. Isto é para o teu bem, isto é para o teu bem, isto é para o teu bem. Oh Jesus, nós oramos por aqueles que ainda vão namorar, Jesus. Afasta a ímpia, afasta o ímpio, Senhor. Afasta o laço do passarinheiro, Jesus, dos pés dos nossos filhos, Pai. Que haja namoros santos, namoros saudáveis, Pai, irrepreensíveis, com a tua bênção, Senhor. Porque a tua bênção não acrescenta dores, Jesus. Nós vamos ver famílias prósperas nesta igreja. Nós vamos ver casamentos abençoados do Senhor. Famílias felizes, Pai. Não corações despedaçados. Não mães morrendo por dentro, nem pais chorando pelos cantos. Nós vamos ver a alegria do Senhor tomando os nossos corações, Pai. Oh Jesus, eu creio no milagre. Eu creio num milagre, Senhor. Eu sei quantas situações existem, Pai, em que a tua vontade, Senhor, não está ali manifestada. E eles insistem porque são jovens, porque não têm direção, porque estão seduzidos pelo ímpio, pela ímpia, pela circunstância, pelo compromisso. Estão com medo de desmanchar um compromisso. Deus, tira o medo do coração, da coragem. Que este poder de dinamite agora se manifeste no coração daquele que precisa tomar uma decisão. Em nome de Jesus, Pai. Que os nossos filhos sejam suficientemente maduros para assumir aquilo que é a tua vontade, Pai. Aquilo que é a tua vontade, Jesus, dentro das nossas casas, Pai. Ó Deus, eu oro, porque se houver alguém aqui ou pela internet, que o marido se afastou, ó Jesus, se engraçou com outra, ou a mulher, Senhor, está envolvida, iludida com outra, em nome de Jesus, esse espírito de adultério está quebrado agora, em nome de Jesus. Pelas chagas de Cristo, a cura para os casamentos. Oh Deus, ao teu sarar, ao teu bálsamo, Senhor, que restaura todos os corações, os sentimentos. Tira, Jesus, a dor das mulheres, a dor dos homens que foram trocados, que foram preteridos. Tira essa dor da alma, Jesus. Essa humilhação, tira hoje, Jesus. Sara essas feridas, Pai. Libera perdão sobre o teu povo que errou, que tropeçou, Pai. Restaura, Jesus, a alma. Restaura os laços de casamento. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estamos encerrando a nossa noite. Vamos fazer uma última oração. Vamos orar por sonhos, prosperidade, encerrando esta noite, em nome de Jesus. Você está sentindo que Deus está nos levando a orações mais intensas, fervorosas? Porque não adianta, amado, ficar, está acontecendo, está acontecendo. Grita, clama, invoca-me, diz o Senhor. Vamos encerrar. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Tu colocaste em nós um espírito de fervor, um espírito de combate, um espírito de luta, um espírito de batalha. E nós estamos aqui, Senhor, batalhando diligentemente pela fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós temos um poder, Senhor, que o incrédulo não tem, que o mundo não tem. É o poder do Espírito Santo que habita em nós. E neste poder, Senhor, nós vamos agora invadir sempre, mais e mais, o mundo espiritual. E nós vamos arrancar das garras de Satanás aquilo que é nosso por direito. Nós vamos ver cura. Jesus, esta noite nós já estamos recebendo cura no nosso corpo. Nós vamos receber e vamos ver com os nossos olhos a libertação, Pai, em todas as áreas em que haja prisão. Nós vamos ver portas abertas, Senhor. Nós vamos ver a Tua glória em nosso meio, Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós quebramos hoje, Jesus, toda a força do mal, todo impedimento, todo espírito de trevas, todo espírito de injustiça. Quebramos o espírito de pobreza, quebramos o espírito de necessidade não suprida, quebramos o espírito de contenda, de mentira, todo espírito de divisão. Oh Deus, nós avançamos agora pelo território espiritual, Senhor, para tomar posse dos nossos direitos, para tomar posse daquilo que Tu disseste que é nosso, uma herança eterna, Senhor, que começa a ser vivida aqui nesta terra, porque os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça têm que reinar em vida através de Jesus Cristo. Começamos a reinar, começamos a nos apropriar, Senhor, do território que é nosso e que estava debaixo do domínio do inimigo, Pai. Mas nós estamos indo em busca da restituição de todas as coisas, Jesus. Tu disseste, pedi, pedi, pedi. E nós estamos aqui pedindo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor. Já te pedimos, Senhor, pelas nossas fraquezas. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude, Senhor, naquilo que tem sido o motivo de tropeço para cada um de nós, Pai, de vergonha, de fraqueza. Nós te pedimos já pelas nossas famílias, Pai, porque sabemos que o Senhor está fazendo uma grande obra em nossas casas, Pai. Nós já te pedimos pela nossa saúde, Senhor, que haja saudáveis entre nós. Não mais doentes e enfermos, mas curados pelas chagas de Cristo. Nós ainda te pedimos pelos trabalhos, Pai, pela profissão, pela carreira de cada um, pelos negócios, Senhor. Escancara o céu sobre cada homem, cada mulher, cada família aqui representada, cada jovem. Senhor, nós pedimos hoje a justiça que nos está preparada, a justiça que está prometida. Manifesta, Senhor, em nossas casas. Manifesta, Senhor, naqueles processos, naquelas causas. Nós te pedimos pelos relacionamentos, Senhor. Relacionamentos santos, relacionamentos saudáveis na Tua casa, no nosso ambiente de trabalho. Jesus, na nossa escola, Tua palavra diz, segui a paz com todos e a santificação. Jesus, nós te pedimos, Senhor, pela obediência à Tua palavra. Ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a praticar, ajuda-nos a ser fiéis àquilo que temos ouvido deste altar. Nós te pedimos pelo ministério, Jesus, pela família apostólica. Cobre com Teu amor o nosso apóstolo, o bispo, seus filhos. Cobre-os, Pai, com o Teu protetor manto, Jesus. Guarda-os, Pai. Livra-os, Senhor. E nós te pedimos, Jesus, por esta igreja, Pai, por este altar, que continue sendo esta fonte a jorrar, pelas vidas que aqui ministram, que continuem sendo santas, irrepreensíveis, transparentes, tementes a Deus. Que todos entre nós, Senhor, cresçam na Tua graça e no Teu conhecimento, Jesus. Te pedimos, Jesus, pelos nossos sonhos mais intensos, mais internos, Pai, pelos nossos projetos escritos, Senhor, para este ano de 2009. Jesus, aquilo que está preparado para esta semana, para este mês,
realiza, manifesta, que saia à luz aquilo que é novo, Jesus. Que os nossos olhos contemplem a chuva que está caindo sobre esta terra, Senhor. Te agradecemos pelas vidas que vieram aqui nesta segunda-feira. Senhor, eu te peço em especial, honra estas vidas, Jesus, que estão aqui. Honra estas vidas, Jesus. Que tu sabes com quantas dificuldades alguns vieram a este lugar, Jesus. Honra-os, Pai. Honra-os, Pai. Honra-os, Pai. Galardoe vida, Jesus. Porque eu sei que hoje, Senhor, há muitas respostas. E eu recebo, Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Diga glória a Deus. Vamos terminar dando um aplauso ao Senhor, dizendo: graças a Deus, até aqui nos ajudou muito, Senhor. Nos ensinou a orar, nos ensinou a usar o seu poder, o seu dunamis, a sua força que opera milagres, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz, vá feliz, vá coberto pela graça sobre graça. E até quarta para aqueles que vêm quarta, até quinta para os irmãos do culto da quinta. E que você chegue na sua casa brilhando com a resplandecente luz de Jesus Cristo. Tchau, boa noite a todos, em nome de Jesus. Boa noite. Dê um abraço no seu irmão e diga: graças a Deus, a luz de Jesus está brilhando em nós. Amém. Boa noite, internautas. A luz de Jesus está brilhando na sua vida também.